Escrever mudou a minha vida de estudos. Sim, é isso que você ouviu. Talvez tenha sido uma das mudanças mais radicais e mais importantes da minha vida de estudos, e eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Para quem não me conhece, sou o professor Lucas Fonseca, sou professor de estudos clássicos, filosofia, línguas antigas, e trabalho com formação de professores sobre o paradigma da educação clássica. E caso você não conheça meu canal, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, e queria partilhar um pouco com vocês sobre essa experiência de estudos. Bem, quando eu me interessei mais pelos estudos, de uma maneira que eu descobri que eu queria fazer isso pela minha vida, eu tinha uns 15 anos, e eu lembro que nessa época eu comecei a ler de maneira totalmente desordenada, né? Eu fiquei tão encantado com aquilo, com o estudo da filosofia, da história, da teologia, que eu comecei a ler qualquer livro que vinha na minha frente. Então, acabou que eu seguia, digamos assim, lia muitos livros, devorava livros, né? E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu vejo isso com não tão bons olhos hoje, porque eu vejo que quem devora muitos livros não consegue assimilar aquilo com consistência. E eu percebia que isso acontecia comigo. Eu percebia que eu tinha uma certa falta de consistência, não tinha bases sólidas, não tinha sólidos fundamentos. E eu sempre digo que a minha vida mudou muito quando eu conheci o professor Vitor Sales Pinheiro, né? Que mudou minha vida. Um grande mestre, é um grande mestre para mim, e minha vida de estudos antes dele, depois dele, mudou totalmente. E eu lembro que ele falava uma coisa muito interessante, né? Que a pior coisa que pode existir para nós é ter uma bagagem cultural, porque a bagagem é uma coisa que você coloca a roupa bagunçada lá e fecha, né? Mas não tem uso, não tem consistência. E eu lembro que uma coisa que sempre me ajudou a estudar, ele sempre recomendava que quando eu tinha alguma dúvida, alguma questão intelectual, ele começou a ordenar meus estudos, né? Começou a me orientar nos meus estudos, falou que eu devia ler e tudo mais. E eu lembro que em certo momento ele falava assim, né, para mim e para outros alunos, o seguinte: quando eu tinha alguma dúvida, alguma questão intelectual, filosófica para resolver, ele falava: escreve um artigo, né? E eu achava muito engraçado aquilo, né? Porque toda a questão que eu tinha muito interessante parecia muito intensa. E falava: escreve um artigo, prepara um artigo sobre isso. E no início eu achava estranho, achava que era mais para produzir, né? Um artigo para publicar no revista, congresso, aumentar o Lattes. Mas depois fui descobrindo a razão por trás disso, né? É que de fato eu só comecei a tornar os meus estudos mais sólidos, sobre fundamentos mais sólidos, quando eu comecei a escrever sobre eles, quando eu fui obrigado a colocar os meus pensamentos que voavam no papel. E quando eu comecei a colocar eles no papel, eu descobria que os meus pensamentos, eles eram desordenados, eles eram um desastre. Inclusive, o professor Vitor sempre falava que eu tinha que organizar melhor os pensamentos, ele me ensinou a organizar muito os pensamentos, né, com tópicos, subtópicos, e nós, às vezes, pensamos que nós precisamos aprender, em primeiro lugar, no que nós aprendemos, e que nós não conseguimos escrever por uma dificuldade específica de escrita, somente. Mas, na verdade, o que eu descobri é que, se nós não conseguimos formular por escrito aquilo que nós estudamos, provavelmente nós não entendemos aquilo que nós estamos estudando. Então, eu gosto de dizer, sobretudo para os jovens, e isso para os jovens é muito importante, eu gosto de dizer que escrever é um bom diagnóstico do teu pensamento. É como se você fizesse um raio-x do teu pensamento. Escreva, e você verá que você vai ter um raio-x do teu pensamento. Você vai ver que você se repete muito em alguns tópicos. Você vai ver que você não consegue se lembrar de muitas coisas que são muito importantes. Então, só quando eu comecei a escrever, eu comecei a ter esta visão mais clara de quais eram as minhas reais deficiências e quais são os pontos precisos que eu preciso corrigir para que eu pudesse colocar os meus pensamentos sobre uma base mais sólida. E aqui, eu comecei a ter uma prática que foi muito fecunda na minha vida e que eu faço até hoje, que é o que eu chamo de diário intelectual. Eu tenho um caderninho como este, na verdade o meu está um pouco mais aqui atrás, mas é um caderninho semelhante a esse. E qual é a minha prática? O que eu realizo? Eu sempre tento, ou faço o máximo que me é possível, né? Nem sempre eu consigo pelo tempo corrido, mas eu recomendo muito que vocês façam isso. A minha melhor fase de estudos foi a fase na qual eu conseguia realizar isso todo dia, nas quais eu tento variar as minhas sessões de estudo com uma sessão de estudo e uma sessão de escrita com reflexões pessoais sobre esse estudo. Então, o que eu faço? Eu leio, por exemplo, A República, de Platão, livro 1 da República. Terminei a sessão de estudos, fecho. Eu não vou direto para o livro 2.
Eu vou primeiro mastigar aquilo que eu li no livro 1, escrevendo. Então, o que eu faço? Eu começo a escrever aqui sobre a República. À medida que as ideias vêm à minha cabeça, eu registro elas. Inclusive, as ideias estão desordenadas, porque este momento de escrita livre sobre a República vai me ajudar a perceber o que eu assimilei da República e o que eu não assimilei, e eu consigo saber, após a leitura, qual é o tópico que eu devo revisar. Preciso tópico que eu devo revisar. Então, fazendo esse trabalho, eu consigo ter um diagnóstico claro da minha mente. E claro, no início, as primeiras escritas eram sempre muito desordenadas, desorganizadas. E eu fui começando a corrigir esses defeitos, comecei a perceber que eu deveria ler já pensando na escrita que eu ia fazer depois. Então, minha leitura passava a ser muito mais atenta do que era antes. Então, eu percebia que eu assimilava muito mais e com muito mais consistência, a ponto de eu lembrar os parágrafos nos quais cada fala estava, né? Então, isso é muito interessante. Pensem na escrita não como uma prova somente, apesar dela ser uma certa prova de que você aprendeu, mas como uma forma de mastigar o alimento intelectual que você recebe por meio da leitura. De certo modo, o conhecimento ele começa com a leitura, podemos dizer de certo modo, mas ele se aperfeiçoa pela meditação, e a meditação vai ser pela escrita. E ele se consuma, dirá algo de São Vítor, pela contemplação. Quando você entende aquele tema e você se demora naquele tema, só olhando para aquele tema e vendo que belo foi isso que eu alcancei. Então, esse é o meu conselho de hoje. Tentem fazer isto, fazer esse pequeno caderno de diário intelectual, né? Eu escrevia por muito tempo um semanário intelectual também, das minhas descobertas intelectuais semanais. Eu recomendo muito para os jovens que escrevam um semanário intelectual, né? Que vocês possam ver o que vocês aprenderam naquela semana, o que está na mente de vocês. Porque vocês vão ver que tem muitas coisas que vocês estudam o ano todo, mas vocês não se lembram do que vocês estudaram. Não percam esses tesouros que aparecem e não voltam. Então, escrevam, escrevam, escrevam para meditar e escrevam para que vossas mentes se tornem mais aptas a contemplar aquelas verdades que vocês estudam. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e escreva aqui nos comentários se você gostou e que tema vocês querem ver nos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima.